Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Eu me chamo Guilherme e vamos para mais uma entrevista. E hoje eu estou aqui com o Eduardo Rodrigues, ele que é da Liga Socialista, né? Luta socialista. Luta Socialista, né? E da Unidos para Lutar, para a gente conversar um pouco, né, sobre a continuidade daquela série que nós estamos fazendo aqui no canal, de entrevistar as agrupações de juventude, né, a juventude dos partidos políticos de esquerda, né, a gente fez a entrevista aqui com, né, da juventude do MRT, da juventude do POR, né, do PSOL, né, de correntes do PSOL. E aqui a gente vai entrevistar a juventude de mais uma corrente do PSOL, né, o PSOL, que é aquela partido que é um verdadeiro guarda-chuva de correntes, né, e a gente está aqui entrevistar o Eduardo Rodrigues, da Luta Socialista. Então, Eduardo, tudo bem? Antes da gente começar no nosso papo, fala um pouquinho mais quem é o Eduardo Rodrigues. Então, tudo bem, ainda bem, né, na medida do possível. Perguntar se está tudo bem nessa conjuntura política é sempre aquele momento meio espinhoso, né? Que a gente pergunta, está tudo bem, mas sabendo que tem muita coisa complicada acontecendo, assim. Mas, então, me apresentando, né? Eu sou Eduardo Rodrigues, sou estudante, estou fazendo atualmente duas faculdades, na verdade, né? Estou cursando Direito na Universidade da Amazônia, que é uma das maiores universidades privadas aqui no Norte. Sou paraense, né? Ou seja, aqui é um estado amazônida, o estado do Pará. E também curso Geografia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Faço parte do Centro Acadêmico de Geografia pelo movimento estudantil. Basicamente, digamos assim, meu papel social atualmente é participar do movimento estudantil, tentar ajudar nas lutas nesse setor da juventude. Sou militante, como você bem disse, né, da luta socialista, que é uma das tendências do PSOL. Nós estamos agora, inclusive, passando num congresso, né, o Partido Socialismo e Liberdade, e nós fizemos um bloco da esquerda radical, que está se convertendo em um movimento da esquerda radical com vários grupos do PSOL, e nós reivindicamos também esse movimento como parte da nossa tarefa militante, né, para intervir na realidade, lutar contra o Bolsonaro, se enfrentar contra todas essas políticas de destruição, de desmonte no Brasil, e basicamente é isso. Assim. Atualmente sou estudante no ensino remoto, né, prestando solidariedade aqui com os professores do Pará, que estão numa greve sanitária contra o retorno das aulas presenciais no estado do Pará, que é governado pelo Helder Barbalho, do MDB aí. E, enfim, basicamente é nesse caminho. Estou ajudando a organizar uma juventude do pessoal aqui onde eu moro. Beleza, maravilha. Então vamos começar com aquela pergunta ampla, né, para você responder, né? Qual é o papel da juventude frente a esse momento de crise política, crise econômica que o país e o mundo está vivendo, né? Qual que é o papel da juventude frente ao governo do Bolsonaro, né? Como que você enxerga essa questão? Bem, eu acredito que a juventude, né, ela cumpre um papel muito importante de mostrar para onde está caminhando a conjuntura. Quando a gente está se enfrentando, a juventude geralmente é um dos setores que se radicaliza mais rápido, que vai às ruas com muita paixão, né, com muita vontade de derrotar os ataques, discute o capitalismo, enfim. Então, acredito que a juventude ela tem esse papel. Até porque nessa situação que a gente está vivendo, o futuro da juventude está sendo muito agredido. Muito agredido. Está sendo destruído os serviços públicos agora com propostas como a reforma administrativa. É um setor que está extremamente desempregado. Muitos dos entregadores do iFood, da Rappi, trabalhadores de Uber, são jovens, são estudantes que, uma situação complicada de desemprego que a gente atravessa, estão vendo sua vida cada vez mais precarizada. Então, acredito assim que a juventude tem um papel, e logo no início do governo do Bolsonaro já se mostrou muito esse papel, e até antes, nas eleições, com movimentos como Ele Não, que as mulheres jovens estavam nas ruas lutando, mas no início do governo, a gente viu que os cortes na educação, né,
mobilizaram muito as ruas. A gente viu o tsunami da educação, a gente, no IFPA, organizou o nosso bloco do IFPA, levamos ônibus de estudantes para a rua, teve muito enfrentamento contra o governo. A pandemia veio e arrefeceu, né, muito assim dessa luta, justamente por conta da necessidade de distanciamento. Mas é patente, é preciso que a juventude esteja envolvida em todos os processos, porque ela não carrega o peso das experiências do passado, nos seus erros, e pode ter uma nova chance de construir caminhos de luta, de transformação, vem com um ânimo, uma vontade mesmo de renovar, de mudar. Então é isso, acredito que a juventude ela é muito importante para renovar as nossas esperanças, para reorganizar as forças da sociedade e para semear uma vontade de um futuro diferente do que a gente está vendo, diferente do presente terrível que a gente está atravessando, né? Um capitalismo em crise cruel. Sim, Eduardo, a pergunta que eu faço agora para você, você falou das mobilizações, né? A gente está acompanhando aqui, né, diversas mobilizações acontecendo, né? Tem as manifestações contra o Bolsonaro, mas também as universidades federais também, é algo que me parece tá em efervescência também, né? Que papel que a juventude pode cumprir nesses processos de luta? Com a retomada das mobilizações no final de maio, a gente pôde perceber, até por uma questão do calendário da vacinação, da discussão das comorbidades, né, do perigo dos mais velhos, dos camaradas com mais idade ou com problemas de saúde, pudessem ir às ruas. Mas a manifestação que se retomou no Brasil, né, em maio, junho, julho e agora em agosto, a presença da juventude é muito grande, né? Então, aquele grito preso na garganta, aquela vontade de mandar o Bolsonaro cair fora o mais rápido possível, se expressou ali no dia 29 de maio e no decorrer dos vários atos que a gente veio fazendo nesse último período, 5 grandes dias de manifestações, a juventude esteve com muita presença, com muita força. Agora, com esses debates dos retornos das aulas, seja nas escolas privadas, seja nas faculdades públicas, seja, enfim, em todos os espaços da educação, isso atinge diretamente a juventude, né? Então, acredito que nós temos tarefas importantes. Em primeiro lugar, prestar solidariedade com toda a comunidade escolar, com os professores, com os trabalhadores em educação, que estão sendo forçados pelo governo, pelos governos todos aí do Brasil, em todos os estados, em todos os municípios, né, a ampla maioria, de voltar às aulas e arriscar a vida de todo mundo quando a gente não tem ainda a vacinação garantida para todos, né? Não teve acesso ainda. Olha aqui, por exemplo, no estado do Pará, 22% é o número de pessoas que foram vacinadas com a primeira e segunda dose. Como é que a gente vai voltar para as aulas de forma presencial sem que haja uma coisa como ocorre hoje no Rio de Janeiro, onde 60% das contaminações já são em função da Delta, né? Aqui foi identificado a variante Delta da Covid. Então, acredito que nós temos um momento muito importante da juventude se manifestar pela educação, em apoio aos trabalhadores em educação, mas também usando todos os métodos possíveis, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, o Facebook, enfim, as redes de WhatsApp, tudo que for possível para a gente se organizar, debater, seja virtualmente ou no limite do limite, com todas as medidas de segurança sanitária, passar a se organizar para melhorar esse enfrentamento contra o governo, né? Então, acredito que é isso. O papel da juventude agora é se preparar, porque o Brasil, na nossa opinião, da luta socialista, nosso acúmulo é que o Brasil está entrando numa rota de mobilização que é internacional. A gente viu grandes manifestações no Chile, no Equador, na Colômbia, né? A gente viu importantes manifestações, inclusive no meio da pandemia agora, né? Na Colômbia, nos Estados Unidos, pelo Black Lives Matter, enfim, várias manifestações internacionais. Então, a juventude ela é muito importante para dinamizar o processo de luta e para renovar os quadros políticos que a gente precisa para discutir uma outra sociedade, né? Na nossa opinião, uma sociedade socialista que enfrente as mazelas do capitalismo. Sim, você falou dessa questão, né, de voltar às aulas,
né? Pelo que eu ando acompanhando, né, essa discussão é muito forte, né, no ensino, né, médio e ensino fundamental. Como está essa discussão no ensino superior? Bem, a discussão no ensino superior, aí vamos, né, discutir, tem o público e o privado. O público tem sido um ponto de resistência muito grande no retorno às aulas presenciais, né, garantindo o funcionamento no modo híbrido, ou melhor, no modo remoto, né? O ensino remoto, a gente sabe que não é o ideal, não é o que gostaríamos, não tem a qualidade do ensino presencial, é óbvio, mas no momento de pandemia, onde é preciso garantir o distanciamento, né, ele acabou sendo uma alternativa, mesmo que momentânea, enquanto a vacinação, temos que pressionar para que ela avance, para que ela atenda amplamente a população. Mas no ensino superior tem se garantido basicamente o ensino remoto, público, né, no âmbito público. No âmbito privado, os grandes tubarões do ensino, os grandes donos de escola, os grandes donos das universidades, das faculdades, dos centros universitários, têm feito muita pressão para o retorno imediato das aulas, porque eles querem mensalidades pagas, né? Eles querem acumular capital em cima da educação. Então, eles estão pensando muito no dinheiro, mais no dinheiro do que na saúde propriamente da população. Então, tem muitas faculdades privadas que já retornaram às aulas presenciais. Algumas de forma híbrida, como eu ia dizer, né? Parte das disciplinas são remotas, aquelas mais teóricas, e aquelas de laboratório, aquelas que precisam de algum tipo de prática, algum trabalho de campo, alguma coisa do gênero, eles voltam com a forma presencial. Então, esse é meio que o quadro, né? Como mais de 80% do ensino superior no Brasil é privado, então tem uma grande pressão da educação privada, dos donos da educação, em lucrar e forçar o retorno das aulas. Mas está tendo muita resistência em vários pontos do Brasil. Se discute, por exemplo, aqui tem escolas que são, ou melhor, faculdades, né, que são privadas, que estão retornando e, infelizmente, já estão tendo casos aí de contaminação de turmas por Covid, e a gente está denunciando esse processo, né? Então, a pandemia não acabou, a luta contra esse retorno presencial é importante e nós estamos travando essa batalha, né? Essa é mais ou menos a situação do ensino superior, eu acredito. Inclusive, Eduardo, eu quero usar esse espacinho aqui, né, uns 2 minutos, para rechaçar a política da Unital, né, Universidade de Taubaté, que retornou suas atividades, né, uma universidade que boa parte dos alunos, né, que estudam lá utiliza o transporte público, o transporte para poder chegar lá, e o transporte, né, é, é, é centro, né, de aglomeração, né, e com isso, né, mas mesmo assim, né, não vendo essa especificidade tal e tal, porque os outros alunos estudam em outras cidades, moram em outras cidades, né, a Unital quis retornar. Então, deixa aqui meu repúdio, rechaço esse absurdo que a Unital está cometendo. Ô, Eduardo, me chamou muita atenção, né, fugindo um pouquinho, inclusive, né, do assunto, né, de política em juventude, né, a gente está acompanhando aqui, né, vocês estão vivendo mais perto, eu não, do congresso do PSOL, né? Como que estão as coisas aí, as discussões, né, as perspectivas para o rumo do partido, né? Eu queria que você falasse também desse pouco desse movimento, né, da esquerda radical. Tá bem. Bem, olha, é até interessante, na verdade, esse ponto que eu fiz umas pesquisas esses dias, né, como parte dos nossos debates no Congresso, que é interessante compartilhar. Para quem não sabe, o pessoal está fazendo seu 7º Congresso Nacional, né, numa conjuntura muito dinâmica de enfrentamento ao governo. Nacionalmente, são muitas teses em disputa, né? Tem mais de 10 teses aí no Congresso Nacional disputando posições e perspectivas de construção do PSOL. E ele está muito polarizado,
muito polarizado, inclusive pela dinâmica da conjuntura, né? Tem um setor do partido que acredita que o pessoal tem que embarcar numa frente ampla aí, junto com o lulismo e as suas alianças, né, para derrotar o Bolsonaro. E, enfim, nós, do Movimento Esquerda Radical, fazemos parte do outro bloco, que acredita que o PSOL tem que levar um programa, fazer uma disputa para que não haja alianças com a direita, né? Que numa candidatura de esquerda unitária contra o Bolsonaro se levante um programa de esquerda também, né? Então a gente está defendendo a candidatura presidencial de um camarada que é deputado federal, o camarada Glauber Braga. Nós do Movimento Esquerda Radical estamos apoiando a candidatura do camarada, principalmente por conta de um programa, né? A gente quer debater um programa para o Brasil que discuta o agronegócio, a gente quer que discuta a dívida pública, a gente quer que discuta uma mudança em todas as prioridades econômicas, a gente quer discutir o socialismo como estratégia para o Brasil, a gente quer discutir as organizações de base. Por exemplo, acumulamos as discussões dos centros socialistas, que a gente quer que sejam criados em todas as cidades, por todo o país, para debater essa nova perspectiva, né, que faça um trabalho de base intensivo. Enfim, são muitas discussões, garantia dos direitos, né? Enfim, contra toda forma de opressão, mas também da exploração capitalista. E são nossas críticas à atual esquerda que está conformando já acordos com setores da direita nacionalmente. Bem, o Congresso do PSOL foi feito de forma híbrida. Em julho fizemos várias plenárias virtuais para debater as teses nacionais e estaduais. E agora, em agosto, estamos tendo um processo de votação. Vai culminar o término do Congresso no mês de setembro. Então, por exemplo, em São Paulo, nós do Movimento Esquerda Radical estamos na chapa 2, sendo apoiados pelo companheiro Plínio de Arruda Sampaio Júnior, pelos camaradas Carlos Gianazzi, né? E tantos outros lutadores e lutadoras. Estamos chamando o voto aí em São Paulo na chapa 2. Aqui no Pará somos a chapa 5, Movimento Esquerda Radical. Enfim, estamos na disputa, né? É um momento importante. Acreditamos que é fundamental entender que o pessoal hoje ele acaba canalizando todos os principais debates da esquerda. Não é à toa que ele é o maior partido socialista do Brasil e atualmente é o partido que mais cresce entre todos, né, de acordo com as pesquisas. Sim, tem outra tese também, além das suas, que eu ando acompanhando, que é o pessoal de todas as lutas, né? Qual que é o balanço que você faz dessa tese? Sim, tem camaradas, né? O pessoal de todas as lutas. Bem, nós divergimos, né, em vários... Acho que uma coisa é importante, existe uma grande unidade contra o bolsonarismo. Existe no PSOL a vontade de derrubar o Bolsonaro o mais rápido possível, derrubá-lo agora em 2021. Nós temos críticas a setores, né, do partido que estão com a tese o pessoal popular, mesmo o pessoal de todas as lutas, justamente por conta da nossa compreensão estratégica, né? Acreditamos que é importante garantir a cara própria do PSOL, o programa do PSOL. É importante ter um leque de alianças que se limite justamente àqueles que lutam todo dia, que são os socialistas, né, na nossa opinião, setores que são antiburocráticos, né? Por exemplo, uma aliança do PSOL com os companheiros do PCB, com os companheiros da UP, com os companheiros do PSTU, com os companheiros das centrais sindicais, intersindical, CSP com lutas e todas as correntes, grupos e tendências que são organizadas ou não em partido, mas nos movimentos sociais, nós acreditamos que este é o caminho, entende? Então, na nossa opinião, a independência de classe, que faz parte do programa do PSOL, nós temos que defender, nós temos que batalhar por esse campo, né? Todos os companheiros das teses distintas, das demais opiniões, que concordarem nesse, digamos assim, nesse ponto de apoio básico, que é a independência de classe, o enfrentamento tanto ao governo da extrema-direita, mas também à direita liberal, que se fantasia de centro, como diz o Glauber, né, que o Lula quer alianças e tal. Então, a gente acredita que temos condições de conformar um grande bloco dentro do PSOL que dispute e garanta que ele mantenha uma independência política, né?
No primeiro turno, ter candidatura própria é importante para levar um programa para a sociedade. A gente quer debater a mudança sistêmica no Brasil. No segundo turno, se for Bolsonaro contra qualquer outro, a gente pode discutir o apoio, o enfrentamento, na verdade, o voto anti-bolsonarista, mas acreditamos que no primeiro turno é fundamental que o pessoal se reafirme como alternativa de esquerda, socialista e independente. Sim, agora voltando para a questão da juventude, o Eduardo, né? Como que você vê o papel da juventude em aliar com os trabalhadores? Qual que é a importância dessa unidade? Nossa, é necessário em absoluto. A luta da juventude ela é muito importante, mas ela não se desloca da realidade do mundo. O mundo é capitalista dividido em classes. Então, se a juventude se mobiliza, ela acaba se mobilizando em prol de algum interesse de classe também, né? Como diria o Florestan Fernandes, ou a juventude se identifica com as bandeiras e lutas e sofrimentos do seu povo, ou então ela acaba se alinhando aos seus algozes, né? Então é importante ter uma posição de classe. Não basta ser jovem para ir para a luta e dizer, olha, revolucionário. Não, você tem que estar do lado de quem trabalha, de quem vende sua força de trabalho, quem está sendo explorado pelo sistema, quem é oprimido. Então a juventude tem que ter um lado, tem que ter consciência de classe, mas tem que ter uma opção de classe, tem que se organizar com a sua classe. Por exemplo, se os professores estão lutando contra o retorno das aulas, a tarefa da juventude é fazer uma aliança com os trabalhadores, né? Digamos assim, uma aliança operário-juvenil ou trabalhador estudantil, ou como a gente preferir formular, mas o importante é que a juventude dos trabalhadores, a juventude proletária, a juventude da nossa classe, entenda que para enfrentar os problemas a fundo do seu futuro, do seu trabalho, do seu estudo, do seu lazer, de tudo, vai ter que se enfrentar com o capitalismo. Então, tem que estar do lado da nossa classe, né? Então, a aliança de ir para os atos, fortalecer uma greve dos trabalhadores, por exemplo, o trabalhador de ônibus aqui na região metropolitana de Belém, a gente tem várias experiências da juventude que 4 horas da manhã estava apoiando greve dos rodoviários, por exemplo, né? Parando ônibus, indo para o serviço público logo cedo para fechar portão em greve do serviço público. Ontem, dia 18, foi um dia de manifestação também importante contra a reforma administrativa, e a juventude está lá lutando ao lado dos trabalhadores em defesa dos serviços públicos é fundamental. Eu acho que é por aí. Estás correto, é uma tarefa de todo jovem que quer mudar o mundo, quer mudar o sistema, está do lado da sua classe, que é a classe trabalhadora. Ô, Eduardo, nesse sentido, eu acompanho muito o novo termo, né, um termo chamado nova política, né, de jovens que, inclusive, nas eleições passadas, lançaram suas candidaturas para vereadores. Aqui em São José teve alguns aqui, né? Só que, né, ao meu ver, é o velho travestido de novo, né? É o velho fantasiado de novo, porque de novo mesmo não tem nada. Como que você enxerga esse movimento da nova política? O que precisa mudar aí de fato para ser novo mesmo de verdade e não ser mais discurso retórico barato? Bem, é importante pontuar isso, né? Porque justamente para tentar ganhar a juventude trabalhadora, a juventude da nossa classe, a burguesia inventa um monte de discurso, né? Tipo, dizer isso, vamos renovar a política, como se, na verdade, eles só quisessem um ou outro político mais jovem para aplicar uma política que é contra a maioria, que é contra a negritude, que é contra a comunidade LGBT, o estudante, o trabalhador, enfim. Então, a realidade é que nós temos que perceber também nessa perspectiva da classe. Não adianta uma renovação pela renovação. O que tem que mudar é o projeto de sociedade, é o fim do lucro acima da vida, da exploração de um ricaço em cima da maioria dos pobres brasileiros. Então, pelo menos nós, da luta socialista, né, no PSOL, a gente acumula esse debate de que é muito importante a renovação numa perspectiva de um novo sistema, na verdade. Qual é a saída de fundo? É saída assim encalacrada. O Brasil foi fundado pelo capitalismo na sua etapa comercial e foi evoluindo ao longo da história, mas sempre foi capitalismo.
foi ditatorial no momento, mais democrático agora, que nem é, a gente vê uma democracia plena, real, ela é falsa, né? Ela é dos ricos. Então, a juventude, ela precisa compreender que muito do que se diz que é novo, na realidade, é só uma repaginação do velho, das velhas práticas. A gente tem nomes aí da juventude que são famosíssimos, né, nacionalmente, que mais dão vergonha, né? A Tabata Amaral é um exemplo disso, né? Veio da periferia, veio se aproximando de setores da direita, foi financiada, entrou no PDT, que também é um partido direitoso, na nossa opinião, enfim, e que estava ali aprovando um monte de ataques contra os trabalhadores. Ela é jovem, ela foi uma aposta política e, no final das contas, ela está junto com os capitalistas e com a burguesia. Então, nós acreditamos que é preciso a juventude se encantar por um outro projeto de sociedade, é preciso uma novidade sistêmica. E nós achamos que a novidade que o Brasil nunca testou foi o socialismo, justamente. Foi a discussão para mudar, para colocar os trabalhadores no poder e criar um novo tipo de sociabilidade, de igualdade acima de tudo. Sim, você falou do socialismo, né? É importante que a gente esclareça aqui, né, que o Brasil nunca foi socialista, né? Tá certo que isso para a gente parece até piada falar isso, né? Mas queria que você falasse um pouco. Não, mas a direita faz esse discurso. Inclusive, aquela juventude renovada da direita, o Kim Kataguiri, a galera do MBL, enfim, todo esse povo, eles falavam de renovação política, mas também reproduzindo discursos muito velhos da ideologia liberal, ou ultraliberal, ou anarcocapitalista, não importa o nome que eles vão dar. O que importa é o conteúdo, né? Então, é muito importante ter essa noção de que o Brasil nunca foi socialista, como diz um setor delirante da direita, porque teve um governo que vestia vermelhinho, entendeu? Que era uma esquerda, inclusive uma esquerda que, na nossa opinião, é uma esquerda muito liberalizada, uma esquerda, né, adaptada à ordem burguesa, porque governou ali com o agronegócio, com os bancos, com os grandes capitalistas, com os grandes empresários, e nunca deixou de ser capitalista. Então, se a gente quer debater novidade, uma mudança de fato, para mudar o sistema, a gente tem uma alternativa, que é uma sociedade onde, em vez de uns poucos lucram tudo, ficam com toda a riqueza, enquanto muitos trabalham, é criar uma sociedade onde todos ganham os frutos do trabalho, que é justamente uma sociedade socialista. Então, se tem uma coisa que o Brasil nunca foi na sua história, é socialista. Quem diz isso está distorcendo a realidade. Sim, a questão, eu vejo muita juventude empenhada em questões como a luta contra a LGBTfobia, a luta contra o machismo, a luta contra o racismo. Qual que é a importância dessas pautas, né, para a juventude? Bem, se a gente quer que o mundo seja cada vez menos opressor, ou que deixe de ser absolutamente opressor, a gente precisa discutir várias coisas, né? A gente tem que discutir o genocídio indígena, que não é nem mencionado no hino nacional, não faz parte da história, não está na nossa bandeira, né? A escravidão, que também não é mencionada. Então, todos os entulhos autoritários que a gente já viveu nos processos ditatoriais, toda a perseguição fundamentalista a outras formas de entender a realidade, de viver a realidade, de socializar com as pessoas, né? Então, tem muita violência no Brasil, na ideologia brasileira, nos discursos brasileiros, nas tradições brasileiras, são muito graves. A gente vem de um país, né? Vivemos num país que ele é de um capitalismo periférico, de um capitalismo dependente, de um capitalismo realmente caminhando para a barbárie, né? Subdesenvolvido. Então, o que acaba acontecendo é que as ideologias dessa classe dominante podre que o Brasil tem são dominantes no país, né? Então, ser homofóbico, ter preconceito contra lésbicas, transexuais, ser contra a liberdade individual nesse aspecto, a perseguição à comunidade negra, ao conjunto da negritude, com um monte de violência racista, todo o machismo estrutural que existe na sociedade, enfim, todo esse ódio aos povos tradicionais indígenas, que são culturas que não destroem o meio ambiente, que são muito mais ecossocialistas, né, e, em algum sentido, uma referência para que a gente aprenda a respeitar nosso ambiente no Brasil, na América Latina e no mundo, né?
Então, é muito importante fazer essas discussões todas. Nós acreditamos que a juventude, ela hoje, a juventude de esquerda, a juventude socialista, essa juventude que vai nascendo, inclusive, que vem crescendo muito no PSOL, ela é muito importante porque ela é muito anti-opressão. Então, ela respeita a diversidade, ela luta pela pauta indígena, ela discute o ecossocialismo, ela discute contra o racismo cotidianamente, contra o machismo, e se a gente não faz essas discussões, na realidade, nós não temos como mudar de fundo a sociedade. Não basta acabar com a exploração, tem que acabar com todas as formas de opressão. Sim. E frente a isso, eu escuto muito dos mais velhos um termo que eu acho horroroso, falando que a juventude atual é a juventude mimimi, né? A juventude que não, né, não gosta de sofrer, tipo, de escutar uma piada, nem, não importando se a piada era, né, tem um cunho, digamos assim, pesado, né, homofóbico, racista, que a juventude já reclama. O que está por trás desse discurso da juventude mimimi que muitos colocam? Bem, olha, o que está por trás disso, na verdade, é o interesse de manter as coisas ruins como elas são, que elas são ruins, né? Então, nós, tipo, olha, minha avó fala uma coisa, que é tipo assim, o ser humano se acostuma com tudo, até com o que não presta, entendeu? Então, tem gente que quer que a gente fique acostumado ao racismo, à opressão, ao preconceito, a que haja perseguição da comunidade LGBTQIA+, que é piadinha, falar mal, sabe? Então, nós acreditamos que a gente tem que acostumar pelo certo agora, está na hora de mudar mesmo nesse aspecto. Temos que combater o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a gente tem que combater a xenofobia, que nesse período, né, esses discursos nacionalistas da direita vieram, por exemplo, atacando o povo venezuelano, atacando o povo cubano, atacando, enfim, todo mundo que é de fora do Brasil, um nacionalismo bobo, quando o Brasil é construído por povos do mundo todo. Então, nós pensamos que esse discurso de mimimi, na verdade, é o chororô de quem está incomodadinho com as mudanças do mundo, que tem que aprender, o mundo muda. O mundo muda, e que bom que muda. A gente quer que mude para melhor, que ele seja livre desse racismo, livre de toda essa opressão, de todo esse machismo. Se a gente quer fazer piada, bora fazer piada com esses governos genocidas, vamos fazer piada com essas autoridades que não têm autoridade nenhuma, vamos fazer piada com esse Congresso que só ataca a população. Acho que humor, na verdade, deveria ser com os opressores, não com os oprimidos. Corretamente. E, né, e com a pandemia, né, eu vejo bem antes da pandemia, né, a discussão da questão da saúde mental, né, e eu vejo a juventude muito à frente dessa discussão. E eu vejo também, né, e com a pandemia, acho que essa discussão aprofunda bastante, né? Como lidar com essa discussão, né? Como que lidar com a perda emocional que todos nós estamos vivendo frente a esse momento complicado, que acho que isso atinge bastante, né, a juventude. Como lidar com essas questões mais subjetivas? É importante, na verdade, essa colocação. Eu consigo entender que tem algo a ver até com a pergunta anterior sobre o mimimi, né? No passado, quando não se discutia questões relativas à saúde mental, a acompanhamento psicológico, enfim, as discussões desse âmbito, era muito comum que a opressão, a violência, seja ela fora de casa ou até dentro de casa, fosse naturalizada. Tem que aguentar, tem que apanhar, tem que sofrer bullying, tem que, enfim, como se isso fosse bom. E aí a gente tem uma geração, né, ou várias gerações de pessoas que têm muito sofrimento acumulado e acabam inclusive indo por discursos de ódio, justamente como um revanchismo contra todo o sofrimento que teve na vida. Nesse momento da pandemia, as discussões sobre saúde mental vieram à tona muito forte por conta do isolamento, né, a necessidade do distanciamento social, também as perdas, como tu bem disseste, essa questão de não poder ver seus amigos, seus parentes, conviver nos ambientes de forma tranquila, mexeu com todo mundo, e isso demonstra como é importante todas as relações que a gente tem. Na verdade, o sistema capitalista ele é extremamente violento na saúde mental das pessoas. Imagina uma pessoa desempregada, uma pessoa que se torna sem teto, no meio de uma pandemia, com uma família para alimentar, sem condições, sem um auxílio emergencial
que supra as suas necessidades, né? A gente vê famílias sendo atingidas pelo vírus, a gente perdendo entes queridos, então a saúde mental ela é abalada fortemente. E muito disso tem a ver com o sistema que a gente vive, que não coloca acima de tudo a nossa dignidade, não coloca uma política que apoie socialmente as pessoas, seja da forma que for, nos debates relativos não só aos direitos sociais, mas à saúde mental em si, né? Os tratamentos, o acesso à CRAS, o acesso à assistência social, o acesso a todas as formas de cuidado com essa saúde, né? O SUS, por exemplo, ser tão grande, apesar de sucateado, né? Bonito na lei, mas na prática muito violentado, ele tem garantido com que a gente respire um pouquinho ou mais a cada vacinação, a cada dose que chega. A gente parece que dá um alívio quando vê um amigo, um parente que se vacina, né? Por conta justamente dessa conjuntura de muita pressão. Então, acredito que a juventude faz esse debate porque, assim como cansou de sofrer todo tipo de violência homofóbica, racista, machista, ela também percebeu que para a gente ser feliz, a gente tem que ter uma saúde mental garantida, ou seja, a violência psicológica, a violência, inclusive doméstica, mas também estrutural, em todas as instituições e ambientes do Estado, ou públicas ou privadas, o assédio moral no trabalho, sabe? Tudo isso é saúde mental. Então, para a gente ter saúde mental, nós temos que ter uma sociedade saudável. E o capitalismo, com certeza, é uma das maiores doenças atualmente que causa tanta dependência química, tanta dependência de medicações de todo gênero para combater depressão, ansiedade e tantos outros males aí da nossa época. Sim. E como que você vem avaliando, né, o papel das direções das juventudes nesse momento que nós estamos vivendo? Cito aqui, por exemplo, a UNE, né, a direção majoritária da UNE. Como que você vem avaliando o papel dessa direção, né? E a gente pode citar aqui outras também. Hoje, antes tinha, né, quando eu era jovem, há muito tempo atrás, tinha a ANEL, né? Mas agora a ANEL não existe mais. Mas como que você vem avaliando o papel das direções, né, do movimento estudantil nesse momento que nós estamos vivendo? Bem, logo do início do governo Bolsonaro, a gente teve uma oportunidade de fazer uma luta muito intensa com aqueles ataques do Ministério da Educação, e a gente viu, na verdade, eu acredito que estamos vendo uma repetição do papel que as direções estão cumprindo. Naquele momento, os estudantes saíram a lutar, foram se mobilizando, saíram às ruas, né? Vários atos em 2019, e o papel da União, ao invés de criar uma coordenação nacional e incentivar, ao mesmo tempo, a construção de comitês de base, que foi a política que nós da luta socialista aplicamos, né, nós acreditamos que eles acabaram cumprindo um papel muito desorganizador da mobilização, né? Infelizmente, nós temos uma visão muito crítica às direções tradicionais da juventude. A exemplo da UNE, né? A União Nacional dos Estudantes tem um projeto que coaduna com a sua direção política. Basicamente, a direção política da UNE é o PT, o PCdoB, os setores que foram parte dos governos Lula e Dilma. E desde 2019, desde o início do governo Bolsonaro, o lulismo tem uma posição, que é deixe o Bolsonaro governar até o fim do mandato e na eleição de 2022 a gente disputa, né? Então, essa tem sido a posição majoritária no movimento estudantil, que é fazer uma luta para sangrar o governo, é para falar mal do governo, é para bater um pouco no governo, mas ninguém quer derrubá-lo. Então, nós, por exemplo, da luta socialista, nós da Unidos para Lutar, né, através dos movimentos que a gente produziu, fizemos experiências com comitês de base, onde a gente dizia, olha, é o seguinte, temos que mobilizar de turma em turma, sala em sala, criar um comitê na faculdade que organize a luta, chame a assembleia de base, mas também incentivar que as escolas tenham comitês, que cada faculdade tenha um comitê, que esses comitês se reúnam e se coordenem numa grande mobilização de base, entende? Então, acreditamos que é por aí que passa. Atualmente, a direção do movimento estudantil ele é muito superestrutural,
ele é muito burocrático, as pessoas são muito ligadas a mandatos parlamentares, a uma juventude de gabinete que pensa em governos e não na luta por uma mudança sistêmica. Então, essa é a nossa opinião sobre entidades como a UNE e a UBS atualmente. Não que não tenham lutadores lá dentro. Tem vários setores do movimento estudantil que são correntes de vários grupos, seja do PSTU, seja do PSOL, seja do PCB, seja da UP, são camaradas de luta que estão mais pela independência de classe. Sim, a gente estava falando aqui do PSOL, né? Por que o PSOL? Por que a luta socialista está no PSOL? Bem, a luta socialista ela é composta por militantes que fizeram parte, inclusive, da fundação do PSOL, né? A LS foi um processo de organização de militantes internas dentro do PSOL, porque compreende que esse partido é uma necessidade, né? Quando o governo Lula assumiu e traiu as bandeiras históricas da esquerda, rasgou no meio a reforma agrária, jogou fora a auditoria e o não pagamento da dívida pública, quando assumiu o programa do FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, que era ali o Plano Real, quando decidiu fazer aquele conjunto de contra-reformas, inclusive quanto ao ensino universitário, incentivar a educação privada com programas de transferência como o FIES, que falavam assim, é um espaço para o estudante ter um acesso a uma vaga, mas o dinheiro de isenção fiscal que é dado pelo FIES para a iniciativa privada, se fosse investido na educação pública, daria o mesmo gasto que dá o FIES em não pagamento de isenções, com isenções fiscais, dariam de 2 a 3 vagas com qualidade no ensino público, entende? Então, existe muito isso. Quando o governo petista assumiu, quando a esquerda tradicional, oficial, né, histórica do Brasil assumiu, nos vimos traídos e aí a necessidade de construir um novo partido. O PSOL foi construído como um espaço para a reorganização da esquerda que não queria se abraçar com a burguesia, como fizeram o PT e tantos outros setores da esquerda brasileira. Então, foi feito um grande movimento nacional e ali surgiu várias rupturas do PT, rupturas do PSTU, outros companheiros que não estavam organizados em partidos entraram para o PSOL e construíram essa organização, que hoje cumpre um papel muito importante, que, como eu falei, né, mais cedo, ele é o maior partido da esquerda socialista no Brasil atualmente. E ele é um dos partidos que mais cresce. Então, ele é importante porque há uma grande reorganização interna, a possibilidade da gente discutir os maiores problemas e encruzilhadas da esquerda no Brasil e construir uma alternativa, né? Construir uma alternativa que vá nesse caminho de uma mudança do sistema. Nós acreditamos que é importante construir o PSOL agora, né? Se ele vai ser a alternativa do futuro ou se vai ser necessário construir outra alternativa, aí é um debate do futuro, mas agora a reorganização é importante através dele também, na nossa opinião. Ô Eduardo, agora fazendo uma pergunta mais provocativa em relação a esse tema, né? Eu tenho uma avaliação bastante, vou ser bem sincero aqui, bastante pessimista do PSOL. Que eu acho que o pessoal está tomando um caminho muito complicado, né, que pode ser difícil de reverter depois, né? Cita aqui, por exemplo, o segundo turno do Boulos, para mim, foi um exemplo disso, né, onde o Boulos fez alianças com o PDT, partido de nem esquerda e colocando, acho que foi mais ou menos o que você disse um tempo atrás na entrevista, né? E, né, sentando com empresários da Faria Lima e tudo mais, né? O pessoal, mesmo assim, para você, pode ser uma alternativa com esses desvios de direita, né, que o partido vem sofrendo? Bem, é importante, na verdade, a tua colocação, porque, de modo nenhum, né, a gente pode esconder a realidade, a gente tem que dizer as coisas como elas são. Então, no PSOL, atualmente, nós temos alas revolucionárias, mesmo de uma esquerda radical, socialista, com independência de classe, e nós temos alas que são reformistas, que são, digamos assim, uma repaginação de propostas petistas. E esse é um enfrentamento mais agudo que o pessoal está tendo. Esse congresso ele é muito importante justamente por conta dessa polarização, e a gente pode ver experiências, né? Inclusive, para crítica é importante analisar o rumo que o pessoal está tomando. Aqui em Belém, o pessoal assumiu uma prefeitura
assumiu uma prefeitura numa aliança que tem PSOL, né? A direção majoritária do PSOL aprovou isso, que é PSOL, PT, PCdoB, PDT, Rede, PV, enfim, é aquele leque, né? Aquele leque de alianças que a gente não concorda. Nós, da luta socialista, enfrentamos essa política, nós lançamos a nossa posição pública, disputamos internamente, tensionamos as correntes políticas, nós fomos um setor minoritário. Mas, olha, nós seguimos fazendo com independência de classe todas as lutas necessárias. Inclusive, nós atualmente estamos responsáveis pelo Sindicato da Educação em Belém, fizemos enfrentamento até a tentativa da prefeitura do Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, de querer fazer o retorno presencial das aulas, com luta dos servidores municipais, dos professores, com independência em relação ao governo. Nós, inclusive, decidimos não fazer parte do governo enquanto corrente política, não assumimos cargos, não assumimos papéis de secretaria nem nada do gênero para manter nossa independência política e nos diferenciar. Então, hoje, dentro do PSOL, fica muito claro o projeto que setores como os militantes da Primavera Socialista ou da Revolução Solidária, como do Boulos e outros grupos têm, e as tendências mais radicalizadas socialistas mesmo. A tua preocupação é correta. Se o pessoal camba para um lado de começar a fazer alianças com a direita, né, a nível nacional, ou estadualiza isso, ou torna isso majoritário, é realmente algo que tem que ser combatido. Agora, tudo é um processo. O pessoal ele não é uma ilha. As coisas não se decidem só dentro. Existe toda a luta de classes que está ao redor, que faz com que a esquerda partidária, por exemplo, no último período tenha crescido muito. Cresceu muito o número de filiações de uma juventude radicalizada, de trabalhadores de esquerda. Os parlamentares, inclusive, do PSOL, atualmente a maioria fecha, os deputados federais, no caso, fecha com a ideia de que o PSOL tem que ter independência nas eleições de 2022, né? Então, estamos vendo aí que existe, o partido ele está em disputa, uma disputa aberta, e nós acreditamos que essa disputa também é importante para discutir os erros do passado e as necessidades do futuro. Se ele vai romper, se ele vai quebrar, se ele vai para um rumo desse gênero, nós temos que acompanhar o processo, né? E fazer a discussão de forma franca. Nós, do movimento Esquerda Radical, né, da Chapa 2 em São Paulo, e nacionalmente, estamos disputando justamente o futuro com independência de classe, com luta socialista, com uma perspectiva anticapitalista para o partido. Ele é importante porque ele é real, né? Ele tem um peso na sociedade atualmente. Sim. Agora, entrando um pouco na questão de universidade, né? A gente sabe que o movimento estudantil é muito forte nas universidades, só que por conta do vestibular, né, é um número, muitas das vezes, ínfimo, né? Um número muito pequeno, e com muitas das vezes, não, obviamente, né, não 100%, de uma juventude que é mais acomodada por conta da sua posição social, né? Aí eu te pergunto o seguinte: como a esquerda tem que furar a bolha da universidade, chegar no jovem que hoje não cursa uma universidade pública e muito menos está numa universidade, inclusive, privada? É muito importante essa discussão. Tenho pleno acordo. A juventude ela não é só estudantil, né? A juventude não se resume a quem está na faculdade. Tem muitos coletivos estudantis, né, ou melhor, coletivos de juventude que acabam resumindo a política da juventude a esse setor justamente universitário, né? Hoje a juventude ela se expressa de uma infinidade de formas, né? Nas periferias, seja nos centros urbanos, fora da faculdade, trabalhando como uma jovem classe trabalhadora. Tem muito a ver, acredito que existe um setor muito importante de ser disputado, que é essa juventude proletária, essa juventude trabalhadora, que desde cedo está sendo disputada por concepções como empreendedorismo, ideologia de que ele, se esforçando muito, vai crescer na vida, tem que abrir um negócio, entende? Então, acredito que a nossa tarefa é justamente popularizar essa compreensão a respeito do que é a juventude, né? A juventude, ela, digamos assim, ela é uma faixa etária da nossa vida que desemboca, no final das contas, ou muito antes, já existe essa perspectiva de classe.
não é só entrar na faculdade e esperar para escolher uma profissão que vai definir que tipo de trabalhador você é, mas as suas condições de vida. Por exemplo, jovens que trabalham, como eu estava dizendo, entregando alimento ou rodando no carro para Uber e outros aplicativos, né? Então, acredito que é por aí. A juventude tem que compreender que o papel dela, a universitária, é não ficar só dentro dos muros da universidade, ela tem que fazer um movimento que chegue ao conjunto das comunidades, ou seja, ter mais atividade nos bairros, ter uma concepção mais territorial da sua intervenção, perceber que prestar solidariedade às ocupações, por exemplo, urbanas, é importante a gente ter uma relação ativa com as comunidades tradicionais. É importante que, lógico, a gente tem que disputar a educação para todos, e aí a gente tem uma formulação que tem que acabar o vestibular, porque ele é um funil social, ele impede as pessoas de entrarem na universidade, e a gente tem que ter educação para 100% da população. Né? Isso passa aí por uma revolução educacional, tem que ter 10% do orçamento da União investido em educação. Né? Não basta uma política de cotas para que alguns negros, alguns indígenas entrem, né? Para que alguns pobres entrem. É preciso universalizar o ensino público para todos e assim acabar com o vestibular. E aí a gente dá um exemplo que consideramos muito pedagógico. Os estudantes do ensino básico, né, quando eles saem do ensino fundamental, o que acontece quando eles fazem a conclusão do ensino fundamental? São aprovados. Eles vão automaticamente para o ensino médio, né? E isso é normal. Todo dia acontece. Você passa do ensino fundamental para o médio. O que a gente quer normalizar é a compreensão de que, acabando o ensino médio, você fizesse justamente a transição para o ensino superior. Assim como todo mundo passa do fundamental para o médio, que do médio você fosse justamente encaminhado para a universidade. É um direito, é possível, tem países que aplicam esse modelo. Agora, o Brasil, como dizia Darcy Ribeiro, né, o projeto da crise da educação. A crise da educação não é uma crise, é um projeto. Existe uma negação do nosso direito à educação. Então, se hoje muita gente está fora dos estudos, temos que alcançar elas que estão fora da faculdade. E, ao mesmo tempo, lutar por elas que também tenham, e junto com elas, para que tenham acesso a essa educação. Acredito que a juventude tem muitos papéis. Dentre esses, a educação é importante, assim como todas as lutas contra a opressão. Sim, ô Eduardo, a gente está falando aqui de furar a bolha da universidade, a gente falou aqui da aliança da juventude com a classe trabalhadora. Aí eu te pergunto, assim, concretamente, o que a luta socialista vem fazendo nesse sentido, né? Quais são as suas ações? Bem, ultimamente nós temos feito uma discussão a respeito disso, que é importante ter iniciativas de base. Então, nossa política permanente ultimamente tem sido buscar conformar comitês de mobilização, grupos de discussão e informação política, marxista. Inclusive, a gente está, desde semana passada, que eu mesmo estou responsável por um curso de formação introdutório a concepções, aos conceitos marxistas. Aqui na comunidade onde eu moro, né, que eu moro na Cidade Nova, em Ananindeua, que é a região metropolitana de Belém. Então, a gente está fazendo cursos de formação aqui, a gente chama os nossos contatos, nossos colegas da faculdade, e a ideia é que esses comitês nos bairros, eles atuem com mobilização de base, né, territorializada. É uma discussão que nós temos acumulado. Nós achamos que é importante o movimento estudantil, mas, por exemplo, nesse período da pandemia, o movimento estudantil teve praticamente paralisado, né? Então, acreditamos que ter uma intervenção barrial, uma discussão nesse aspecto é fundamental da esquerda brasileira como um todo, acumular. É muito importante. Não podemos nos limitar a fazer campanhas no Facebook, nas redes sociais, que é um espaço importante, mas temos que tornar prática a nossa convivência com as comunidades todas, né? Indo à feira, indo ao local de trabalho, ao supermercado, enfim, a juventude que trabalha ali no posto de gasolina, que está ensacando compra no supermercado, porque a juventude ela está em todo lugar, ela não está só na escola, né? A juventude está nos bairros, está fazendo hip hop, está fazendo muita coisa. Então, é muito importante esse tipo de discussão. Então, a gente acredita nesse aspecto popular da juventude, né? Nós tivemos experiências tanto no movimento estudantil em 2019, organizando o Comitê de Luta e Mobilização do IFPA, que a gente organizou praticamente todo o instituto em Belém para participar das lutas contra o Bolsonaro, e abrimos vários contatos importantes, mas também estamos enraizando, através também do PSOL, do Congresso do PSOL,
Ou seja, tem várias táticas, de forma partidária, de forma estudantil, de forma barrial. O importante é que a gente organize as pessoas, né? Sim, uma coisa que me chama muito atenção aqui, né, o Eduardo, eu tenho muitos amigos, muitas amigas que inclusive são mais novas que eu, que a gente costuma sair junto em rolê, todo mundo, né? E uma vez uma delas me colocou um post que eu achei muito interessante, né? Dizendo que falando do Lula, falando do PT, que na época que falando um post mais ou menos assim, que os mais velhos falam que do PT, mas quando que eu defendo o PT, mas quando o PT era governo, eu tinha apenas 8 anos de idade. Né? Eu vejo muitos jovens tendo muita simpatia com, né, inclusive essa menina que é minha amiga, né, muita simpatia com o petismo, né, e com o Lula, porque são jovens que não viveram o governo Lula como a gente viveu, né? E sim, né, não querendo chamar você de velhos, acho que você deve ter mais ou menos a minha idade, né? Talvez. Eu tenho uns. Já estou na faixa dos 30, né? Você receber minha segunda dose na segunda-feira, né? Espero que Que bom, tenhamos, que bom. tenhamos vacina, né? E eu vejo muito esse discurso, né? Como combater esse discurso? Como mostrar para essa minha amiga, por exemplo, né, que que o governo Lula não é o que ela pensa, né? Tipo, é um governo conciliador, que inclusive abriu, né, caminho para essa barbárie toda que a gente está acompanhando. Não, acho que tem que ter paciência, né? Vamos ter paciência revolucionária no sentido de acompanhar para mostrar, com pedagogia mesmo. A gente tem que ser muito tranquilo. Eu tenho muitos amigos também, que inclusive são mais novos que eu. Quando eu entrei na minha segunda faculdade, eu acabei conhecendo uma camada de novos amigos que são, tipo, estão entre os meus melhores amigos. E alguns tinham simpatia pelo petismo e tudo mais. Só que aí acho que a gente tem que contar um pouco da experiência que a gente já acumulou e acompanhar a dinâmica da realidade, né? Por exemplo, eu comecei a militar quando o governo Dilma quis implantar a hidrelétrica de Belo Monte aqui no Pará, né? Então aquilo ali era um ataque contra o Rio Xingu, uma cidade aqui que se chama Altamira. Era um ataque às comunidades indígenas, ao meio ambiente, e aí eu vi um movimento chamado Movimento Xingu Vivo para Sempre. E tinha muita juventude lá e tal, e eu me identifiquei, e eu gostei, eu comecei a acompanhá-los. Isso foi em 2011, mais ou menos. E depois veio as Jornadas de Junho de 2013, que foi milhões de pessoas para as ruas se enfrentando contra o governo de esquerda, né? E as pautas eram: quero transporte público, quero baixar a tarifa de ônibus, quero saúde de qualidade, quero, sabe? Então, todas aquelas pautas que estouraram ali, que vieram da juventude também, elas vinham justamente cobrando das pessoas que prometiam que iam melhorar a vida dos trabalhadores e da juventude, que era a esquerda brasileira, o PT, o Lula, Dilma, entende? Então, a gente vai acompanhando esses processos. A verdade é que o impeachment da Dilma e todo o discurso de que foi um golpe e que a direita veio com tudo, que agora vem a extrema-direita, está sendo muito utilizado pelo petismo para esconder o seu lado de direita, pró-capitalista, de exploração, né? Tanto que, se a gente fosse fazer análise de dados, eu acho que aí é muito importante ser muito didático nos dados. Se a gente for olhar quanto era a dívida pública quando o Lula assumiu e quanto era quando ele saiu, eram centenas de bilhões, pularam para trilhões. Então, a desigualdade social ela não diminuiu, ela cresceu. Por mais que você tivesse uma política de dar o Bolsa Família, outra coisa, ou outras políticas como o Bolsonaro quer fazer. Então, eu acredito que para dialogar com a galera que está tendo, digamos assim, a nova leva de esperança no PT, que leve o país para uma alternativa mais à esquerda, de dar os exemplos concretos, né? Foi o PT que aprovou também ali, com apoio do PCdoB, o novo Código Florestal, que
flexibilizou um monte de regras ambientais e aumentou a anistia para grileiro, para o agronegócio, entende? Então, por isso que eu acho que é tão importante essa esquerda, o PSOL, os socialistas, os grupos, porque a gente tem que levar um novo programa, um programa que as pessoas compreendam que a gente não precisa do patrão explorando mais, de ter um monte de reforma trabalhista, previdenciária, administrativa, e que é preciso lutar, né? Quando a gente olha para essa conjuntura, tem tanta indignação, mas o PT não está lutando como devia, não chamou greve geral, não paralisou o país, não paralisou a produção, a Uni não tem feito os trancaços nas cidades de todo o país, então vamos ter que acompanhar com muita paciência e explicar que é preciso uma nova alternativa de esquerda, que a gente já experimentou a esquerda anterior e a gente acabou tendo, no final das contas, o Michel Temer, que era vice da Dilma, e depois o Bolsonaro, porque o Lula acreditou tanto na democracia que ele foi preso e aí a extrema-direita assumiu. Então, para ver, né? O PT apanha tanto da direita, mas quer se abraçar de novo com ela. Aí é demais. O Eduardo, queria te perguntar o seguinte, né? A gente está falando aqui de esquerda, né? Falando aqui do PT, né? Que papel que a juventude tem para a reorganização da esquerda e qual que é o caminho que a juventude tem que apontar para essa esquerda de fato se reorganizar e não ser, né, uma fabricação do velho, o novo velho, né? Digamos assim. Não sei se esse termo existe, né? Mas acho que você entendeu. Do novo velho, né? Tipo, uma nova versão do velho. Qual que é o papel da juventude nessa reorganização da esquerda? O papel da juventude é ajudar a construir um programa de mudanças profundas, de mudanças estruturais. Se a gente quer resolver, por exemplo, o problema da educação no Brasil, a gente tem que ter um programa diferente do que foi aplicado por todos os governos. O PT não resolveu os problemas da educação no Brasil. A ampla maioria das pessoas ainda é negligenciada no seu direito ao ensino superior, por exemplo, né? Então, nós temos que criar um programa, um conjunto de pautas, de propostas que mudem a realidade em favor da juventude de forma muito concreta. A juventude tem que ter acesso 100% à educação, ou seja, tem que acabar o vestibular, tem que ter 10% do orçamento nacional investido em educação. A gente tem que ter o direito à auto-organização dos movimentos estudantis e de juventude. Não dá para a polícia ficar desmontando os encontros da juventude na periferia, seja uma batalha de rap, seja uma turma que está fazendo skate, ou tocando música na praça, a polícia vem e desmonta tudo, como acontece aqui com a gente, né? A gente vê isso acontecendo, um exemplo como a Batalha de São Brás, no mercado de São Brás aqui em Belém, que a polícia pegou essa mania de desmontar o movimento de juventude ali, assim como também a gente está vendo episódios de perseguição, né? O movimento estudantil se organiza, luta por algum direito, e aí ele é criminalizado de alguma forma. Outra pauta estudantil importante, o passe livre, ou a tarifa zero, que é muito mais avançada, né? Mas o passe livre ficou muito famoso desde 2013. O PT nunca aplicou sistematicamente uma política nacional, e aí, inclusive, aquele movimento passe livre, lembra? O MPL foi conversar com a Dilma para que se discutisse a implantação de passe livre para os estudantes de todo o país, e ela disse que não. Inclusive, teve repressão do PT, do Haddad, em São Paulo, né, na capital, teve lá a repressão dele junto com o Alckmin, pelo governo do Estado, e nacionalmente o governo Dilma. Inclusive no período da Copa, reprimindo o movimento de juventude que dizia que não ia ter Copa, que o professor vale mais que o Neymar. Então a gente tem muito exemplo de tantos e tantos ataques da esquerda, da antiga esquerda brasileira, e a gente precisa de uma nova esquerda, mas uma esquerda socialista, né? Uma esquerda que rompa com esses limites do capital. Acho que a juventude tem um papel fundamental nisso. Se ela compreende que ela pode fazer a mudança contra o sistema e construir a sua alternativa, aí ela vai ajudar a gente a construir novos partidos de esquerda, como tem ajudado muito a construir o PSOL, né? Então fica aí o chamado, venha para o PSOL, fortaleça a esquerda socialista. Só fazer uma correção aqui, né? Não uma correção, só um caráter de informe, porque talvez tenha gente que não acompanhou a jornada de junho de 2013.
O MPL de P de pato é o movimento Passe Livre e o MB Isso. de bola é o movimento Brasil Livre, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Que às vezes o nome pode gerar uma confusão e achar que a gente aqui. Importante, importante. É necessário mesmo, porque tem uma narrativa do petismo, inclusive, que diz assim: junho de 2013 foi um movimento da direita que queria derrubar Dilma, mas não foi, gente. Em 2013 foi uma luta da juventude e dos trabalhadores por um monte de direitos que foram prometidos e que não foram dados. O MPL, o Movimento Passe Livre, é um movimento anticapitalista que fez grandes lutas em São Paulo e acabou inspirando vários movimentos em todo o Brasil. Em 2016, que foi o movimento para derrubar o governo, e o MBL, o Movimento Brasil Livre, apareceu aí, na verdade, né? Ele se fortaleceu de fato em 2016. 2013 não tem nada a ver com o movimento de direita que veio derrubar a Dilma, para ficar claro. Eu só tenho divergências do MPL ser um movimento anticapitalista. Eu não vejo assim, mas. Não, eles se diziam, né? É uma pauta anticapitalista. Também não concordo que são revolucionários, não. Eu também tenho um pé atrás, mas tudo bem. Mas o. E o Eduardo, né? E o que essa juventude pode aprender com os mais velhos, que estão na estrada aí da militância, da luta já há algum tempo? Eu acho que tem um conhecimento histórico que sempre tem que ser resgatado, né? Não se trata de lutar de forma espontânea. Se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer mudar o sistema, se a gente quer uma sociedade diferente, sem opressão e sem exploração, se a juventude quer fazer parte desse projeto, ela tem que se apoiar no conhecimento acumulado de muitos lutadores e lutadoras que, ao longo da história, se enfrentaram contra o sistema e criaram muito conteúdo interessante, importante. E aí eu reivindico os comunistas, tá? Os marxistas, os socialistas, todas aquelas matizes que fizeram revoluções, que fizeram grandes lutas e que deixaram um legado histórico, teórico muito importante, né? Seja partindo do Marx, mas não só no Marx e no Engels. A gente tem a Rosa Luxemburgo, a gente tem aí o Lenin, a gente tem aí o Trotsky, a gente tem aí tantos e tantos brasileiros e brasileiras que contribuíram também nas discussões, que formularam teorias, que aportaram. Então, a juventude, além de lutar muito e ser uma ponta de lança dos movimentos e uma oportunidade de renovação, ela também precisa muito se conectar ao conhecimento histórico. Então, ela tem que estudar. Ela tem que estudar, ela tem que aprender, ela tem que se formar e ela tem que se organizar acima de tudo, porque lutar sozinho não é tão poderoso quanto lutar coletivamente. Por isso, nós da luta socialista acreditamos que o Brasil precisa de fortalecimento das organizações revolucionárias, que a juventude precisa assumir esse protagonismo dentro das organizações revolucionárias, ajudar a construir, melhorá-las, fortalecê-las, dinamizá-las, mas aprender também com quem já acumulou conhecimento, né? Então, nós temos que ter respeito por todas as etapas da vida, né? Dos mais novos aos jovens mais antigos da luta pela mudança societária. Então, acredito que é isso. A juventude é importante, tem que se formar e tem que se organizar acima de tudo, porque é organizado que a gente vai desorganizar essa sociedade e criar uma nova. Agora, para finalizar nossa conversa, o Eduardo, né, você vê que com a pandemia aumentou uma contradição entre a juventude rica e a juventude pobre? Demais, aconteceu muito. Um exemplo concreto é a educação. Um exemplo concreto é a educação, porque enquanto quem pode fazer o ensino remoto com um computador, com uma boa internet, com um ambiente em casa silencioso, sem um monte enfim, de problemas, vai conseguir fazer seus estudos com mais condições, né? Com menos problemas, menos dificuldades, com mais afinco. Enquanto que a juventude proletária, a juventude trabalhadora, a juventude da periferia, a juventude pobre, às vezes não tem um celular para assistir a aula, às vezes tem só o celular, né? Às vezes não tem nem condições dentro de casa, porque a casa está lotada de gente, mora num ambiente que é muito barulhento, que não lhe dá atenção, ou tem que trabalhar nas atividades domésticas cotidianamente, tem que cuidar do irmão mais novo, do primo, enfim, tem muitos problemas desse gênero. Às vezes não tem nem acesso à internet, nem à tecnologia, então acaba sendo excluída. A pandemia veio
para justamente aprofundar. Não é que a pandemia criou um monte de problemas, o capitalismo já está criando aí desemprego há muito tempo, está criando desigualdade há muito tempo, está criando todo tipo de mazela, fome, mas a pandemia veio e agudizou tudo isso. E a juventude tem que ser solidária, né, dos seus setores, com os seus setores mais empobrecidos. Temos todos que nos solidarizar entre si pelo sofrimento coletivo que estamos passando, mas todos temos que fazer uma opção de classe também. Temos que fazer essa opção de classe e lutar por essa mudança, né, sabendo que o sistema sempre vai ser cada vez mais desigual. Inclusive, a perspectiva não é que o capitalismo melhore. E se o Lula ganhar a eleição, ou se uma esquerda ganhar a eleição, não vai melhorar. O capitalismo está, principalmente no Brasil e na América Latina, ele está no momento de decadência, ele está no momento de crise. O sistema mundial quer que a gente seja o quintal do mundo mesmo. Então, cada vez menos direitos, cada vez mais trabalho precarizado. E se a juventude luta, ela tem que se organizar para conseguir mudar a realidade. Então é isso aí, Eduardo, maravilha. Estamos aqui chegando no final de uma entrevista do canal Mesa de Debates. Eu quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite. Gostei bastante, do nosso papo, e passo o bastão aí para você fazer suas considerações finais. Tá bem, então eu queria primeiro agradecer, Guilherme, muito obrigado aí pelo convite, agradeço aí pelo espaço da gente falar, dar um recado. Nós da luta socialista não nos arrogamos ser iluminados de nada, nós não somos uma das maiores correntes do Brasil, nós somos muito humildes, mas temos nossos trabalhos operários, em servidores públicos, temos aí alguma entrada em alguns setores da juventude, estamos fazendo esse debate sobre como reorganizar e como aprofundar, como fortalecer essas construções. Mas o recado que eu queria deixar é o seguinte, galera, o sistema capitalista não tem mais nada a oferecer para nós do que um futuro de mais desigualdade, de mais injustiça, de mais precarização, de menos serviços públicos, significa menos direitos. Se a gente quer se enfrentar contra tudo isso, nós não podemos ter ilusão no sistema. Nós temos que mudar o sistema. Inclusive, para proteger a vida do ser humano, da fauna e da flora, a gente precisa mudar o sistema. Porque, cada vez mais, o ecossocialismo é uma necessidade diante da destruição ambiental dos grandes projetos que destroem aí, com mineradoras, com hidrelétricas, com poluição de rios, de solos, né? Enfim, o capitalismo só tem barbárie a oferecer. Então, eu quero concluir aqui, agradecendo ao Guilherme o convite, mas fazendo um convite a todo mundo que está nos assistindo. Lute, se organize, se forme e nos ajude a organizar uma grande mudança profunda nesse país, que não tem outro nome, que não revolução social. Ser um revolucionário não é ser um utopista louco que está vivendo em outro mundo. Quando existia a escravidão, os escravos lutavam contra a escravidão. Quando existia o feudalismo, ali os vassalos lutavam contra seus senhores. Hoje vivemos no capitalismo. Os trabalhadores oprimidos e explorados têm que lutar contra esse sistema se quiserem igualdade. Nós estamos dentro dele, mas o nosso direito é justamente por isso de enfrentá-lo de todas as formas possíveis em todas as frentes de luta, tá ok? Então esse fica o nosso abraço da luta socialista, da Unidos para Lutar, do movimento de esquerda radical aqui, do PSOL, e o convite. Lutem, se organizem, se filim ao PSOL, venham conversar com a gente se quiserem, vamos deixar aí o contato para o Guilherme, e é isso. Viva o socialismo, viva a luta dos trabalhadores. Certo, beleza, maravilha. Então, mais uma vez agradecendo ao Eduardo, agradecendo também a você que está assistindo esse vídeo. Peço para que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. A gente está aqui numa campanha para poder chegar para bater a primeira meta, essa coisa depende de youtuber, mas é importante isso para fortalecer o canal, inclusive para a gente conseguir dar continuidade aos nossos trabalhos depois da pandemia, que é o que a gente pretende fazer. Então, vão lá, se inscrevam no canal, ajuda a gente a bater os 1.000 inscritos. A gente está, até o momento, até a última vez que eu vi, 825, queremos ir muito mais, Comentem esse vídeo, concordam com o Eduardo, discordam com o Eduardo, vamos fazer esse debate, o bate-papo não termina aqui, continua.
Comentem outros vídeos também, curta o vídeo do Eduardo, curta outros vídeos também no YouTube, além de se inscrever, ativa o sininho, que é importante, curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal, um abraço a todos, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal, fui!